Oi, amados do Pai, hoje nós vamos conhecer mais sobre o capítulo 15 de Levítico, que aborda a lei de pureza relacionadas às secreções corporais, enfatizando assim as implicações cerimoniais de impurezas físicas e os correspondentes rituais de purificação ao sexo, à promiscuidade, para a obtenção assim da melhor saúde da pessoa. Olha como Deus se preocupa, gente, com todos os mínimos detalhes e dá assim, instruções íntimas ao seu povo para que eles não fiquem doentes. Esse capítulo 15 pode assim inspirar discussões sobre educação sexual, derrubando tabus sobre o funcionamento do nosso corpo. Vamos começar? Bom, antes da leitura hoje, eu quero assim te pedir para você deixar o seu like, pois assim o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante e vai mandar para outras pessoas que também vão assim adquirir conhecimento como você também, ampliar a visão. Posso contar com a sua ajuda? Se você está assistindo no seu celular, tem aqui assim um xizinho aqui à sua direita, clica no X e você vai ver onde você pode curtir, tá bom? Eu te agradeço. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá. Bom, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo, e o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta será sua imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará as suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Vamos dar uma paradinha aqui. Nessa primeira parte que nós lemos, nós vimos assim a preocupação de Deus com as doenças venéreas, né? E assim a preservação do povo escolhido naquela caminhada pelo deserto. Você consegue imaginar um homem com gonorreia ou com sífilis no deserto, onde assim não tinha nenhuma infraestrutura? Eles moravam, gente, em tendas, viviam assim de um lado ao outro, montando e desmontando. Não tinha sanitário, não tinha água encanada, não tinha tubulação, não tinha descarga, tratamento de água. Alô! Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem assim que imaginar toda a situação, o momento histórico que está sendo contado, para a gente poder entender que todo aquele povo, milhares de pessoas, faziam as suas necessidades fora do arraial, em algum lugar. Dá para você imaginar? Deus estava preocupado com a contaminação que poderia assim causar, né, em outras pessoas através assim do contato com a pessoa que estava enferma. E até também com tudo que ela tocasse, onde sentasse, onde dormisse. Então a gente assim observa o quanto Deus é cuidadoso, o quanto Ele é zeloso, Ele ensina medidas de higiene, de purificação moral. Hoje, basta você dar um Google para você descobrir que o Ministério da Saúde aqui no Brasil
disse em outubro de 2023, eu até anotei, que no período de 2021 para 2022, a taxa de detecção de casos de sífilis adquirida por 100 mil habitantes cresceu 23%, gente. Ou seja, de 80,7 casos a cada 100 mil habitantes em 2021 para 99,2 casos por 100 mil habitantes em 2022. Eu não consegui verificar os dados de 2023, 2024, porque eu acho que eles não fizeram ainda, né? E isso nos mostra, gente, que a preocupação de Deus continua assim atualíssima. Pois, se não for tratada, a sífilis pode persistir sem sintomas durante muitos anos. E pode causar danos também à aorta, que é a maior artéria do corpo, o cérebro, possivelmente levando à morte. E olha que hoje a gente tem antibióticos, né? A gente tem um tratamento médico, a nossa medicina está super avançada e mesmo assim nós continuamos vendo essa doença fazendo vítimas. Imagina se alguém tivesse sífilis nessa época, gente, sem médico, sem infraestrutura nenhuma. E os sacerdotes é quem eram os responsáveis, era quem examinava o fluxo e determinava o diagnóstico daquela pessoa. Nós já vimos que ele fazia papel de tudo, né? De juiz, de médico, de sacerdote, né? de líder espiritual. Se as regras de Levítico fossem obedecidas fielmente, os homens e as mulheres de hoje em dia não estariam sofrendo com a AIDS, por exemplo, que é transmitida sexualmente. Para e pensa só um pouquinho. Vamos continuar a leitura, gente? Então vamos lá. Bom, quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em água correntes e será limpo. Ao 8º dia tomará 2 rolas e 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará com ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com a mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Né? Vamos dar uma paradinha. Olha só. Essa segunda parte que nós lemos se refere ao fluxo do sêmen, que surge através da ejaculação. Uma ejaculação normal do organismo que está na relação sexual dentro do matrimônio, né? Seja para procriação ou pelo simples prazer do sexo. E nesse caso também tem princípios divinos que precisam ser obedecidos para a devida purificação do casal e para a higiene do casal. Né? Vamos continuar? Então vamos lá. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando
manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Essa outra parte que a gente acabou de ler, né? Ela fala sobre o ciclo menstrual da mulher, mensalmente, né? E o cuidado, assim, com o sangue. Que com o contato podia transmitir impurezas e contaminar os maridos, né? E tudo que ela tocasse também ali, né? Basta dar outro Google para você descobrir quantas outras doenças podem ser transmitidas no período menstrual da mulher. Eu também anotei, né? O sangue menstrual pode conter patógenos como HIV, a hepatite, a clamídia, o HPV, que é o vírus do papiloma humano. Nesse momento, gente, durante a menstruação, o colo do útero fica mais aberto, o que aumenta riscos de infecção. Olha só, o pH da região íntima fica mais elevado, o que facilita o desenvolvimento de candidíase. Os micro-organismos se desenvolvem mais rapidamente, o que aumenta o risco da infecção urinária, dentre vários outros sintomas, gente. Então, olha só, como Deus é perfeito. É isso aí, né? Interessante, né? Você sabia dessas coisas, desses detalhes todos? Então eu te peço mais uma vez, deixa o seu like, compartilha com quem você ama, né? Deixa alguma informação que você saiba a mais aqui embaixo, né? Vamos só finalizar, tá bom? Bom, assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Deus andava pelo meio deles, e Ele gosta de tudo limpo, tudo puro. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. É isso aí. Bom, vamos orar então? Senhor, nosso Criador maravilhoso, que tudo sabe, nos alerta o tempo todo sobre o nosso corpo e os cuidados que devemos ter para não ficarmos doentes. Só podemos te agradecer, Pai, por tanto zelo, tanto carinho, tanto amor. Obrigada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Deixa um beijo no seu coração e amanhã tem mais, tá bom? Te aguardo. Tchau.